Queridos, quero compartilhar algo com os irmãos que está no meu coração. E eu tenho meditado muito sobre isso, sobre não termos um plano B. Então, o tema da ministração é: não tem plano B. Amém? Não tem plano B. E eu quero explanar em cima disso. Muitas vezes nós, como pessoas que vivem nessa sociedade tão complexa, buscamos alternativas para a nossa vida. Buscamos planos de contingência. Tentamos, em nossa força, fazer tantas coisas. E motivado por N situações, por N coisas, como por exemplo, por medo. Fazemos coisas por medo. Fazemos coisas por falta de confiança. Fazemos coisas por incredulidade, não cremos de fato naquilo que Deus tem para nós. E o ponto é que tudo que é novo gera medo, porque nós chamamos de medo vago, ou seja, medo de algo que eu não sei. Então, quando você tem que fazer alguma coisa e você não tem confiança, você pode ficar com medo, porque é um medo vago. E a nossa alma tem essa tendência de duvidar das coisas de Deus. A nossa alma tem a tendência de duvidar se as coisas vão dar certo. Uma frase muito comum, aliás, uma palavra muito comum que permeia a mente de muitas pessoas hoje, começa com será que? Será que? E as dúvidas aparecem através dessa primeira palavrinha que o será vai montando uma frase inteira, trazendo muitos questionamentos na mente. E a alma sempre vai fazer o quê? Ela vai buscar uma alternativa, ela vai buscar uma fuga. Toda vez que você perceber uma frase sendo montada na sua cabeça, que inicia com será, você vai perceber que a tendência é você montar uma frase que vai te levar para uma alternativa fora de Deus, ou uma fuga de alguma situação. E para embasar o que eu estou dizendo, eu quero trazer aqui, compartilhar com os irmãos, alguns exemplos bíblicos de pessoas que recorreram a um plano B, que não confiaram plenamente no que Deus prometeu para eles. O primeiro exemplo que eu quero trazer é de Abraão e Sara. Lá em Gênesis 16, tem um texto, 16:1-2, que diz: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Olha o que acontece aqui. Embora eles tenham sido chamados por Deus para serem pais de multidões, em Gênesis 12, você vai ver Deus chamando Abrão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que o Senhor ia mostrar para eles. Eles duvidaram dessa promessa. Eles duvidaram que eles teriam um filho. E o que acontece? De forma equivocada. Grave essa frase: de forma equivocada. E depois você analisa a sua vida, se tem áreas ou situações que ainda está agindo de forma equivocada. Agir de forma equivocada tem sido muito comum nos dias de hoje, por causa da precipitação, por causa da ansiedade, pelo anseio de querer fazer as coisas. Então, de forma equivocada, tomaram a iniciativa de conceber um filho através da serva, em vez de confiar em Deus. Então, muitas iniciativas fora de Deus, obviamente, vão atrapalhar a nossa vida. Alternativas não existem para aqueles que servem a Deus. A única alternativa, o único plano perfeito é em Cristo Jesus. E interessante, quando você vai ler a história, a estratégia de Sara fracassou. E ela ainda quis culpar a Deus. Então veja, teve uma forma equivocada, porque fez na força do braço, porque fez um plano alternativo,
E depois que deu errado, de quem é a culpa? Ela quis culpar a Deus. Infelizmente, muitas pessoas acabam passando por isso. Tomam para si o que não deveriam tomar, isso é equívoco. Fazem o que não deveriam fazer, isso é precipitação, mas sempre querem culpar a Deus. Então eu faço do meu jeito, e se não der certo, a culpa é de Deus. E é capaz, se der certo por um prazo, por um tempo determinado, vai dizer que ela que conseguiu. Agora, eu li uma frase interessante. A misericórdia de Deus faz com que algo bom saia da tolice humana. A misericórdia de Deus, por Deus ser um Deus misericordioso, Ele faz com que algo de bom saia da tolice humana. Percebeu? Entendeu? Nós se equivocamos em muitas coisas, mas pela misericórdia de Deus, Ele faz o quê? Ele conserta, Ele ajusta, direciona. Depois, Abraão e Sara tiveram o filho da promessa. Mas eles tiveram um plano B, e Deus, pela misericórdia, ajustou. Outro exemplo são os israelitas no deserto. Eles, após serem libertos da escravidão do Egito, tanto tempo, mais de 400 anos, escravizados. Se você ler ali Êxodo, que significa saída, você vai ver o tempo todo, muitas vezes, eles reclamando, esse povo, duvidando da provisão de Deus. Já viu uma pessoa que duvida da provisão de Deus? Duvida que Deus vai fazer? E geralmente quando uma pessoa duvida da provisão de Deus, o que ele faz? Ele busca soluções por si mesmo. Não vai adiantar. E aí eu separei aqui um exemplo de Êxodo 32, de 1 ao 4, que nos fala sobre o bezerro de ouro. Olha o que o texto vai dizer lá em Êxodo 32, de 1 a 4. Quando o povo viu que Moisés demorava, olha essa palavrinha, demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e o trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Esses são os deuses que o tiraram da terra do Egito. O ser humano gosta de uma imagem para representar Deus, né? E é interessante aqui que, obviamente, eles partiram para um plano alternativo. O texto diz que eles reclamaram porque Moisés demorava. Nós estamos no século 21, no século da aceleração. Através do século 21, empresas têm 3 turnos de trabalho, porque não pode parar a produção. O mundo está acelerado, a sua mente não descansa mais. Você dorme e parece que não dormiu, você não consegue se concentrar, você não consegue raciocinar muitas vezes aquilo que você deseja. Por quê? Porque parece que tudo está em slow motion, está devagar. Não, é a nossa mente que está muito acelerada. O plano de Deus para nós é Cristo, e é um plano perfeito no caros de Deus. 1000 dias para Deus pode ser, mil anos para Deus pode ser um dia. Então olha que interessante isso. O povo reclamava porque ele demorava. Será que você conhece alguém que tem falado isso para Deus? Deus, o Senhor está demorando para fazer isso ou aquilo? E aí coça para alternativas. Vou para o plano B, porque Deus está demorando. Deus, parece que você não está fazendo. E aí eu vou ter outros deuses.
E Deus aqui, não estou falando só de imagens, estou falando de deuses da minha própria... A minha própria vontade se torna um Deus. A força do meu braço se torna um Deus. O meu egoísmo se torna um Deus. A minha individualidade se torna um Deus. O meu individualismo, na verdade. Porque individualidade tem um outro termo, mas é psicologia, deixa para lá. Então, é muito importante nós entendermos que não existe plano B. É muito importante capturarmos que Deus não demora. Que o plano dele é perfeito em Cristo Jesus. Que nós não temos que correr para outras coisas. É só Cristo. Somente Cristo. Não busque soluções por si só, meus irmãos. Não duvide do que Deus já falou. Do que Deus já prometeu. E eu não estou falando para você buscar no que Deus já trouxe uma palavra para você. Isso também. Mas o que Deus já fez na cruz. Por nós. Amém, queridos? Pelo que Ele já fez na cruz por nós. Com certeza você tem recebido palavras de Deus nesse tempo. Tem sido poderoso. Mas o que Ele já fez na cruz para você é o principal. Deus só aceita Cristo e Cristo veio. Esse é o ponto. Outro exemplo também de uma pessoa que buscou confiar em suas próprias decisões. Buscou confiar nesse caso até na sua força militar, em vez de confiar em Deus. É Saul. Saul ofereceu um sacrifício porque o sacerdote não chegou no tempo que ele queria. Olha o que diz a palavra em 1 Samuel 13, do 7 ao 9. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel, durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam, rapidamente Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. O ponto é que tinha em torno de quase 2.000 soldados. Ficaram 600, porque começaram a debandar, começaram a sair. Ficaram menos soldados. Saul, o que ele fez? Ele viu isso e ele não esperou. E é interessante porque assim, o texto vai dizer que Saul esperou por 7 dias, conforme Samuel instruiu. Samuel instruiu, mas ele não chegou. Irmão, o Kleber, né? Meu apelido é Kleber, meu nome é Binho, como o Betão brinca também. O nome dele é Beto, apelido é Jefferson, e o nome é Beto. Mas o Binho, acredito que em muitos momentos, e Deus pode fazer isso, Ele vai demorar um pouco mais para ver a nossa fidelidade. Em muitos momentos vai demorar um pouco mais para ver a nossa fidelidade. Isso aqui não era motivo para Saul fazer o que ele fez. Se Deus está demorando mais do que você acha, não é motivo para nós fazermos o que nós queremos. Não é. Entende? Não é motivo. E o que acontece? Ele não esperou o Kairos de Deus, o tempo perfeito de Deus. Ele se apavorou. Ele quis mostrar ali para o pessoal dele. Ele quis fazer na força do próprio braço. Ele buscou uma alternativa fora da presença de Deus. Grava isso. Em muitos momentos parece que Deus vai estar demorando, mas talvez é porque Ele está tratando com a gente. Em muitos momentos é até necessário Deus demorar, vamos colocar aqui, um dia a mais, de forma figurada. Porque talvez esse dia a mais é que Ele vai ver o nosso coração de fato. Entende? O ponto é que se Ele está demorando ou não, não tem que ser esse ponto para nós. Nós temos que permanecer fiéis a Deus. Amém, queridos? E olha o que aconteceu. Depois, mais para frente, ele teve uma direção de Deus. Ali, Deus já tinha feito coisa que não deveria. Mas aí, ele tinha uma guerra para ir, né? Para batalhar em nome de Deus.
E lá em 1 Samuel 15, 13, só para você entender, diz assim: agora vai e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Saul, ele tinha uma direção de Deus. Mesmo depois do que ele fez, ele tinha uma direção de Deus, né? E aí, ele ouve essa instrução da parte de Deus para ele. Só que no versículo 9 do 1 Samuel 15, olha o que acontece. Saul e seus homens pouparam a vida do rei. Qual era a direção? Destrua completamente a nação. No versículo 3. No versículo 9, o que ele faz? Ele poupa a vida do rei Agag. E não só isso, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Qual que era a direção de Deus? Destrua completamente. Saul executou uma ordem parcial e não viu prejuízo em desconsiderar o restante das ordens. Tome cuidado, meu irmão. Nós temos que tomar cuidado. Existe um grande prejuízo em executar parcialmente as direções de Deus. Ou seja, não podemos viver dando jeitinho. Não podemos colocar o que Deus não falou. Ele tinha que destruir tudo. Ele fez parte. Nós temos que viver 100% para Jesus. O jeitinho atrapalha os planos de Deus. Ele tinha uma ordem de destruir completamente. Ele parcialmente. Isso é jeitinho. É jeitinho. Não tem plano B. Deus falou, está falado. Temos que executar o que Deus falou. E sabe um problema aqui? Talvez a alma de Saul se achou bom. Falou: você vê, ó, conquistei. Eu sou bom, ainda sou benevolente. Olha só, poupei o rei. Ó, e poupei coisa, ó, comida. Poupei aqui, ó, os bezerros gordos, vou alimentar o pessoal. Isso aqui é eu conjecturando aqui na minha cabecinha. Aí ele poderia ainda falar: não, sou uma pessoa boa. Você vê, aí, Senhor, o Senhor deu uma ordem, mas você vê, fiz melhor. Poupei. Não, foi independente, foi egoísta, foi orgulhoso. Quando nós executamos parcialmente o que Deus manda nós fazermos, nós somos egoístas, independentes e orgulhosos. Não tem nada de bom na gente. Nós temos falado aqui insistentemente sobre isso. É os planos dele, é a forma dele, é o plano dele, de Cristo em nós. Então, talvez ele até achou que era alguma coisa aqui, mas ele desconsiderou. Não podemos desconsiderar o plano perfeito e único de Deus. Olha o que 1 Samuel 15:10 na sequência vai falar. 1 Samuel 15:10, 11. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Saul ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. A inclinação humana vai buscar alternativas ou plano B. A nossa alma deseja coisas, como bem pregou o apóstolo João. A nossa alma deseja coisas. Então, esses são os exemplos de pessoas que buscaram um plano B, buscaram alternativas e deu ruim. Não tem como. Agora eu quero citar alguns exemplos para os irmãos de pessoas que confiaram em Deus sem reservas. Pessoas que confiaram em Deus sem reservas. Encontraram a sua satisfação completa em Deus. E o primeiro, José. Obviamente José, Gênesis 37 em diante, você vai ver a história de José. Ele com 17 anos ali teve um sonho. Não vou trazer a história toda aqui. Mas ele, de Gênesis 37 para frente, ele teve um sonho. E traduzindo o sonho, todo mundo ia se curvar a ele.
E o ponto é que os irmãos tinham inveja dele, porque o pai o amava mais que todos, e os irmãos venderam ele como escravo. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Passou por muitas dificuldades, depois você vai ler Gênesis 37 ali em diante. Mas ele sempre se manteve fiel ao Senhor. Foi injustiçado. A mulher, a Patifona, é isso? A mulher de Potifar, que tentou denegri-lo e tentou acusá-lo de assédio. E ele passou por muitas coisas, foi preso. Só que ele sempre, em todo tempo, manteve sua confiança em Deus. José reconheceu que o seu maior propósito era permanecer fiel a Deus. O nosso maior propósito, irmão, é permanecer fiel a Deus. E aí a nossa fé, irmão, é a nossa fraqueza apoiada na força de Deus. Essa é a nossa fé. A nossa fé é a nossa fraqueza apoiada na força de Deus, porque nós não podemos nada. É nele que nós somos fortes. É nele que podemos alguma coisa. E José foi esse homem de Deus que não buscou o plano B. Ficou preso de forma injustiçada. Ficou ali e sempre, em todo o tempo, honrando a Deus. E ele, Gênesis 37, até vou abrir aqui, José prospera na casa de Potifar, ele começa a dar realmente ali, viver os planos de Deus. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele, na cadeia, ele começa a administrar a cadeia, porque tão correto que ele era. Fantástico, confiou em Deus. E quando ele se torna governador do Egito, e os irmãos vão visitar por causa da fome, mas não sabem que ainda é José, o ponto é que lá em Gênesis 45, 5, ele diz assim: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. O ponto é que quando os irmãos descobrem, os irmãos ficam com medo, temerosos. José vai nos matar. Mas o ponto é que José, nesse momento, ele mostra para os irmãos que tudo isso fazia parte do plano único de Deus. Plano único de Deus. Sabe, irmão, talvez nós vamos passar tantas coisas nessa vida. Depois você vai lá, Gênesis 37 em diante, você vai ver José passando tantas coisas. E aí você chegar em Gênesis 45, 5 e ler José falando isso é fantástico. Porque Deus estava preparando ele para algo maior. Então talvez você esteja passando algumas dificuldades. Olhe, fixe os olhos no autor e consumador da nossa fé, da vossa fé, como Hebreus 12, 2 fala. Talvez tantas tribulações, tantas dificuldades estejam acontecendo. Irmão, continue olhando para Jesus. Continue celebrando o nome dEle. Não tem outra alternativa. Não tem plano B. Graças a Deus. Que bom que Ele não deixou por minha conta. Que bom que Ele não deixou por nossa conta. Ele de fato é tudo que nós precisamos. Outro exemplo fantástico de um homem que confiou em Deus sem reservas é Daniel. Foi um exemplo, foi um homem notável. Alguém que confiou totalmente em Deus foi Daniel também. Homem de Deus. Qual que era o contexto aqui de Daniel? Ele, como parte do primeiro grupo que foi deportado para a Babilônia, Daniel foi educado e treinado para servir no governo dos gentios. E o ponto que esse adolescente, era um adolescente na época, judeu, cresceu na corte de quem? Nabucodonosor. Só que em nenhum momento ele negociou o padrão. Em nenhum momento ele negociou o padrão de Deus. E ele ficou firme com o Senhor. E eu quero me atentar em Daniel 6. Ali ele era jogado na cova dos leões. E a história vai dizer que ele já tinha ali por torno de 80 anos. 80 anos. E em Daniel 6 o que acontece? Há um decreto.
há um decreto que você não poderia buscar outros deuses. Teria que se render apenas ao Nabucodonosor, ao governo da Babilônia. Você não poderia orar a outro Deus. Então, pediram para o rei que nos próximos 30 dias ali, qualquer pessoa que orasse a alguém divino ou humano, exceto o rei, fosse lançada aonde? Na cova dos leões. E Daniel 6,10 diz assim, irmão: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, porque ele tinha o hábito desde pequeno fazer isso, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Irmão, qualquer ganho obtido, custando a fidelidade de Deus, a palavra dele, se torna uma grande perda. Se ele não faz isso, se ele negocia esse padrão dele, ele ia ter uma grande perda. Parecia um ganho. Se eu não fizer isso, ufa, o rei vai me livrar. Mas era uma grande perda. Não tem como negociar o padrão. O mundo está complexo, complicado. São tantas ideologias. Mas o que nós temos que fazer, como de costume, orar, buscar a presença de Deus, fechar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor, participar de reuniões poderosas como o culto, como a reunião de célula, como um curso da igreja que você faz. São eventos estratégicos de Deus para a nossa vida. Então não importa o que o mundo fala, não importa o que o mundo decreta, nós continuaremos confiando no Senhor. Continuaremos se ajoelhando e buscando a presença dEle, porque qualquer ganho que eu tiver, que vai custar a fidelidade à palavra de Deus, eu vou ter uma grande perda, porque não vai ser ganho. Então não viva pelo que o mundo decreta, não viva pelo que o mundo decreta, vive pelo que a palavra decreta para você. É o que a palavra decreta para a nossa vida que nós temos que viver. Muitas vezes nós acabamos duvidando, né? Muitas vezes nós duvidamos de Deus, porque falaram isso, falaram aquilo, porque o governo, porque aquilo outro. Irmão, não importa as notícias do mundo, o que importa é a notícia da palavra. É o jornal mais atualizado. Já tem aqui o que você precisa saber amanhã. Já tem aqui o que você precisava saber ontem. É a palavra. É a palavra, irmão. Amém até aqui, irmãos? Outro exemplo também de um homem que foi chamado por Deus foi Eliseu. Lá em 1 Reis 19 a 21 diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que eu fiz, que eu lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. O que acontece aqui em 1 Reis é que Elias, ele depois de matar os profetas de Baal, Jezabel o ameaça e ele foge, e o Senhor tem um encontro com Elias fantástico, e o Senhor diz que vai estabelecer uma pessoa para ficar no lugar dele, e essa pessoa é Eliseu. O Senhor estabelece Eliseu, e aí Eliseu passa por Elias e joga a capa, e aí Eliseu fala: posso ir lá se despedir? Ele falou: olha, você sabe o que eu te fiz. E é interessante isso, porque isso me remete ao texto de Lucas 9,62, que Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que é apto
Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eliseu, existe um discipulado para você. Esse texto de Lucas 9,6 vai falar da disposição do discipulado. A disposição de eu ser um discípulo de Jesus. De eu me entregar para aquilo que Ele está propondo para a minha vida. Não dá para negociar, não tem plano B. Ou você vai ou você não vai. Poucas ideias. Não tem plano B. Não quer dizer que a família não é importante. Mas Deus é mais. Esse é o ponto. Não quer dizer que não tem outras coisas importantes a fazer. Mas Deus é mais. O culto é mais. Percebe? Não tem plano B. Você que sabe. Deus não tem problema de identidade. Quem tem somos nós. Quem pecou fomos nós. Todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. O problema é com a gente, não é com Deus. Mas aí Eliseu entende. Ele fala, não vou deixar nada, para que eu possa voltar. Meu irmão, não deixe nada que pode te levar de volta para a vida que você tinha. Não deixe nada. Diz a história aí, né, que os vikings, quando iam conquistar algum lugar, eles queimavam os barcos para não ter como fugir. Ou eles ganhavam ou não ganhavam. O tempo pode correr. É mais ou menos isso, você não tem mais opção. Ei, você não tem mais opção. Está entendendo ou não? Você não tem mais opção. Eu estou falando isso para te proteger. Você pode decidir sair do caminho, mas fica nessa frase. Você não tem opção, você não tem plano B. Não tem outra vida. Para onde nós vamos? Vai correr para onde? Queima tudo. É daqui para frente. Vai ficar nada. Do meu passado vai embora. É daqui para frente. Não vou sair dessa presença. A palavra fala, irmão, em João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem jeito, irmão. O ponto é, sem o caminho não há para onde ir, irmão. Ele é o caminho. Sem a verdade que é Ele, não tem como saber. Ele tem revelado essa verdade a nós. E óbvio, sem a vida dele não tem como viver. Vou viver do meu jeito, é péssimo. Deus só aceita Cristo. Irmãos, olha só, às vezes nós se emocionamos. Muitas pessoas se propõem a seguir a Jesus, até descobrir exatamente o que isso envolve. Envolve renúncia, envolve doer na carne, envolve esmagar a alma. Isso envolve servir Jesus. Talvez você não vai mudar de um dia para o outro. Tem muitas coisas que eu não consigo mudar de um dia para o outro e estou trabalhando, mas eu não abandono a presença dele para ele continuar me tratando, me moldando e me aperfeiçoando. Esse é o ponto. Muitas pessoas se propõem a seguir Jesus até descobrirem exatamente o que isso envolve. Tem que renunciar à nossa vontade. Não é do nosso jeito, não é na nossa independência. A palavra não pode vir aqui bater e voltar, ela tem que bater em mim e ficar. Ela tem que penetrar ao meu coração. Esse é o ponto. Jesus falava assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe isso que quer dizer isso para nós? Isso quer dizer o seguinte: é preciso ter mais que 2 ouvidos. É preciso, além dos 2 ouvidos, ter um coração receptivo. Vai além de só ouvir. Tem que penetrar ao coração, capturar e lá ficar. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai além de 2 ouvidinhos. Vai ter que entrar no coração e lá ficar. Isso que quer dizer, entre outras coisas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem que penetrar no coração, e um coração receptivo. Esse é o ponto, um coração receptivo.
Amém até aqui, irmão? Esse é o ponto. Então o plano de Deus para nós é Cristo. Cristo, irmão, é o Senhor da criação. Cristo, irmão, é o Senhor da reconciliação. E eu vou ler esse texto fantástico que eu amo tanto, Colossenses 1, 15 ao 20. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele, é a totalidade. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele mantém tudo em harmonia. Quem acabou com a harmonia fomos nós. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai o fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Irmão, o plano de Deus para nós é Cristo, não tem plano B, não tem para onde correr, não dá para viver uma vida fora da presença do Senhor. Cristo precisa ser nossa prioridade absoluta em todas as áreas. E quando eu falo que Cristo precisa ser nossa prioridade absoluta, eu não estou dizendo que você vai ter que guerrear, não estou dizendo que você não vai ter que guerrear, você vai ter que guerrear. É que a frase é bonita e parece gostosinha. Eu vou estar, Cristo é minha prioridade absoluta, eu vou estar na praia tomando água de coco. Cristo é minha prioridade absoluta quando tiver tudo pegando, quando você estiver perdendo emprego, quando a situação financeira estiver ruim, quando o governo for o que você não gosta. Cristo vai ser prioridade absoluta quando o couro estiver comendo. Não é quando eu estou na praia tomando água de coco, aí é fácil. Aí é fácil. Cristo tem que ser minha prioridade absoluta quando ele demorar um dia. Na minha cabeça ele está demorando um dia, porque Deus nunca chega atrasado. Esse é o ponto. Quem sou eu para falar que Deus está demorando? Ele nunca vai chegar atrasado. Cristo tem que ser prioridade absoluta. Mateus 6, 33, 34. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça dele, é a vontade dele, é do jeito dele. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas, lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Como é difícil hoje no século 21. Esse texto aqui no século 21 é um desafio. Já era lá, imagina hoje. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Irmão, as tentações vão vir para nós priorizarmos as nossas vontades. A alma aponta para o desejo. O Espírito aponta para o serviço. Serviço tem a ver com servir. Servir tem a ver com adorar. Adorar tem a ver com adorar quem? A Deus. A compromisso com Deus, obediência a Deus. Precisamos viver no Espírito servindo a Deus. Mas nós temos a vontade da nossa alma querendo controlar tudo. Nós teremos que renunciar esse controle. Não tem outro caminho. Não dá, irmão, não dá para servir Jesus com o princípio da alma. Não dá para servir Jesus com o princípio da alma. Desejos, vontades da alma, não dá. Temos que confiar no Senhor sobre todas as circunstâncias. Olha o que eu vou ler para vocês aqui. Mateus 24, 21, diz assim: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Irmão, você já parou para reparar nesse texto? Está dizendo aqui que ainda vai vir algo onde nós nunca vimos. Então eu não quero citar situações que você já viu por aí no decorrer dos tempos, que foram bem cruéis, mas o texto está dizendo, porque haverá então uma grande tribulação
como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Irmãos, se nós não tivermos totalmente firmados no plano único original de Deus, que é Cristo, meu irmão, nós não vamos suportar. O texto está dizendo que ainda não houve. Você pode lembrar a guerra que você quiser aí. Você pode lembrar da situação ruim que você já viu aí, que foi cruel no mundo. Ainda não houve, ainda haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Se eu não estiver firmado no plano original de Deus, que é Cristo, eu não vou suportar a pressão. Se com esse mundo do jeito que está, que nem está perto de acontecer isso aqui, já não estão aguentando, imagina. Precisamos capturar esse versículo e deixar no nosso coração. Quem buscar o plano B está perdido. E Paulo, ele claramente entendeu isso na vida dele. Porque Paulo era um cara estudado, conhecedor da lei. Só que lá em Filipenses 3, no versículo 7 e 8, ele entendeu, ele falou, eu não tenho outro plano, eu não tenho outra alternativa, eu não tenho plano B, eu não tenho para onde correr. Ele diz assim, pensava que essas coisas eram valiosas, as coisas dele, que ele entendia, que ele conhecia, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas, a totalidade das coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Inestimável significa extremamente valoroso, tão valioso que é difícil de explicar, é de um valor incalculável. Porque você consegue dar preço no que Jesus fez na cruz? É de valor incalculável. Meu Senhor, por causa dele deixei de lado todas as coisas. Por causa dele deixei todo o plano B. Por causa dele deixei toda a alternativa. Por causa dele deixei tudo de lado. E as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Irmão, nada pode concorrer com Cristo na nossa vida. Cristo é o centro e a principal mensagem para nós. Lucas 24, 27 diz assim, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Jesus está explicando, deixa eu te falar, o Antigo Testamento hoje para nós, ele falou, a lei fala de mim. João 5,39 diz assim, vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as escrituras apontam para mim. Irmão, não tem outro plano para a nossa vida, a não ser seguir aquele que tem todo o poder, sobre tudo. Tudo aponta para Ele, a Escritura toda aponta para Ele, é Cristo Jesus em nós, é a esperança da glória na nossa vida. E eu estou acabando, eu sei que vocês gostam que eu vou, né? Sou sucinto. Ele é o Filho de Deus, Ele é o que nós precisamos, Ele é o que nós necessitamos, meu irmão. E para ir para o final aqui, lá em João 6, fantástico, resposta de Pedro. João 6, eu vou ler de 60 em diante, diz assim, muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam disso, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhe disse são espírito e vida, mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia que desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo, e acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o meu Pai o dê a mim. Nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna,
nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. Meu irmão, mesmo quando a palavra parecer dura, mesmo quando a palavra nos exortar, e ela precisa nos exortar, porque a nossa alma é resistente, nós temos que dizer isso: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Pedro captou a mensagem. João 4, o Beto até citou aqui, aquela mulher samaritana, vai dizer que, o texto vai dizer em João 4:24, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar no espírito, compreendendo que não importa o que aconteça, o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós temos que capturar em nosso coração, além de ouvir, além de ler, além dos órgãos no sentido aqui de ler e ouvir, nós temos que colocar no nosso coração esse texto de Mateus 6,10: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. É a tua vontade, Senhor. A minha vontade não prevalece, é o seu plano, é o seu jeito, é a sua forma. E para finalizar de vez, obviamente Jesus não tinha o plano B, ele tinha o plano original de Deus para ele. E em João 4,34 ele falou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. O alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. Irmão, o que tem que manter a nossa chama, a nossa vida, é comer da palavra, é viver pela palavra. Uma das coisas que eu tenho mais buscado na minha vida nesse tempo é discernimento espiritual, para não ser um religioso totalmente com algumas coisas, e obviamente nem ser uma pessoa liberal, porque isso hoje em dia está complicado. Tem que discernir muito, e isso é um dom de Deus também, que nós temos que pedir que o Senhor libere como presente. Discirna as situações, mas o ponto é, nós não podemos ter outra alternativa a não ser viver para Jesus a nossa vida. Esse é o plano de Deus. Olha o que João 6,38 vai dizer: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Irmão, deve ser fácil isso? Deve ter sido fácil para ele? Ele veio como homem, sendo Deus, se esvaziou. Quando ele estava no jardim orando, antes de ir para a cruz, ele orou: Pai, se possível, livra de mim esse cálice. Ele não desonrou a Deus, obviamente, em nada, mas ele expôs o seu coração. Mas o ponto é, o que prevaleceu foi a vontade de Deus. Meu irmão, nós vamos ter que esmurrar a carne, mas vai ter que prevalecer a vontade de Deus, e não é fácil muitas vezes. Eu estou há 23 anos aqui sendo aperfeiçoado, mas eu não largo. E estou longe de ficar bom. Temos que permanecer na presença do Senhor. Viva pelo que a palavra diz. Salmo 143:10 diz assim, Salmo 143:10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O plano de Deus para nós é Cristo, meu irmão. Esse louvor, por favor. Eu quero te direcionar para uma oração. Ore pedindo a Deus uma fé que não vai encolher. Grava essa frase: ore pedindo a Deus uma fé que não encolherá quando for lavada nas águas da aflição. Vai ter momentos de aflição, dias de aflição, mas que a sua fé não encolha nesse dia. Pelo contrário, que a sua fé aumente. Ore para abandonar qualquer plano alternativo.
ore nesse momento para você pegar os planos que você tem e ver se são planos que Deus de fato aprova. Ore nesse sentido, ajuste os seus planos diante de Deus. Talvez tem planos na nossa vida que não está correspondendo com a vontade de Deus, e a gente às vezes finge, surdez, para não ouvir Deus falar assim, para não ouvir Deus dizer não. Vamos fingir surdez, porque Deus pode falar não. Mas é o momento de orarmos, falando: Senhor, o plano para a minha vida, eu tomo posse, é Cristo. Então vai ser do jeito que o Senhor quer, vai ser da forma que o Senhor desejar, vai ser da forma que o Senhor falar. Eu quero abandonar as alternativas, eu quero abandonar as alternativas. Eu vou queimar os bois, eu vou queimar tudo, Senhor, que me atrapalha. Eu vou queimar tudo, Senhor, que faz eu lembrar do meu passado. É daqui para frente, eu não tenho plano B. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu só quero o Senhor, eu só desejo o Senhor. Meu irmão, presta atenção. Você vai orar muitas vezes em lágrimas, com o coração amargurado, liberando fé. Sabe aquele dia que você está angustiado, está tudo dando errado, mas você diz assim: Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Muitas vezes você não vai orar na praia tomando água de coco. Muitas vezes você vai orar em meio às lágrimas da aflição. Mas as lágrimas da aflição não determinam a sua convicção. Pare de murmurar, pare de pôr culpa nos outros. Se é o seu caso, eu já fiz muito isso. E se deixar, faço de novo, porque a nossa alma grita. Pare disso. Pare de colocar a culpa no governo. Tem pessoas que colocam a culpa em Deus. Já pensou? Tem pessoas que colocam a culpa em Deus. Não, irmão. Abandona qualquer presunção. Esmaga o orgulho. Arrebenta com a vontade própria. E não vai ser muitas vezes de um jeito fácil, mas é necessário, irmão. É necessário. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesta manhã tomar um posicionamento onde nós só queremos Cristo, nós só desejamos Cristo, nossa convicção é Cristo. Nós decidimos nessa manhã abandonar qualquer alternativa, qualquer plano B. Não importam as circunstâncias da nossa vida. O Senhor é o nosso caminho, nossa verdade e a nossa vida. Senhor, sonda o nosso coração e a nossa mente agora. Arranca os planos que não condizem com o seu plano. Alinha, Senhor, os planos. Ajusta, Senhor. Mas obviamente que prevaleça a sua vontade, Senhor. Senhor, seja em qualquer área da nossa vida. Agora qualquer área, seja em qualquer área. Seja em qualquer área, Senhor. Familiar, profissional, espiritual, ministerial. Enfim, Senhor, nas nossas emoções, Senhor, financeira, em qualquer área tem que prevalecer os teus planos. Nós queremos te servir sem reservas. Nós não queremos dar o nosso jeito, porque o nosso jeito não presta. O Senhor só aceita Cristo e nós queremos viver Cristo em nós, Senhor. Pai, a minha oração é para que essa semana os meus irmãos tenham experiências com esse ajuste. Tenham experiência, Senhor, com essas decisões que eles estão tomando nesse momento, Pai. Ao qual, Senhor, aparentemente, Senhor, vai ser perda para nós se alinharmos isso. Mas é o ganho eterno que vai vir. Os ganhos terrenos obtidos fora da tua fidelidade é uma perda eterna para a nossa vida.
Nós queremos viver os teus planos para nós perfeitos. Nós queremos olhar para nós primeiro, Senhor. Ajusta a nós, a cada um primeiro. Limpa-nos, ó Deus, daquilo que é necessário. Nós decidimos olhar para o Senhor. Para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, Senhor. Nós não queremos mais deixar a nossa mente com concorrências humanas, com concorrências materiais. Nós queremos priorizar a nossa mente e o nosso coração em Ti, Senhor. Nada mais vai concorrer com o Senhor em nossa mente, em nosso coração, Pai. Oh Senhor, agora limpa. Vem, Senhor, com a Tua unção, com a Tua graça. Vai tocando, Senhor. Senhor, nós queremos, tem coisas que estão impregnadas em nós. Tem coisas que estão impregnadas em nós, que muitas vezes é difícil, Senhor. Mas, Pai, a Tua fé em nós, nós confiamos no Teu sacrifício. Nós recebemos, ó Pai. Nos fortalece para vencermos esses desafios. Nós queremos ser aquele povo que estará posicionado no dia mau. Nós não queremos negociar a Tua presença em nossa vida. Senhor, nós estamos aqui porque somos pecadores, necessitamos da Sua graça. Estamos aqui porque queremos ser alinhados por essa palavra, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos planos alternativos que muitas vezes nós colocamos em prática. Mas o ponto, Senhor, é que nunca, jamais, qualquer plano fora da Tua presença vai dar certo. Nada vai dar certo fora de Ti, Pai. E nós queremos aprender, capturar e viver essa verdade. Ah, Jesus, é isso que nós queremos, é isso que nós ansiamos. É por isso que estamos aqui e decidimos por isso. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome dEle. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.